Sejam bem-vindos ao Campeonato Mundial de Mitos da Ciência. Quem fica em primeiro, a luta é renhida, tragam pipocas e fiquem com um ângulo diferente sobre os 15 maiores mitos da ciência. Em 15º lugar, e temos que ser rápidos porque são muitos, senão o vídeo fica gigantesco, a pergunta: estalar os dedos dá artrite? Podem continuar a estalar os dedos. Johnny's bravos desta vida, estalar os dedos não provoca artrite nenhuma. Isto foi comprovado num estudo lançado em 98, acho eu, que de resto valeu ao investigador o Ig Nobel da ciência, acho que em 2009, que fez um teste, acho eu, pegou numa pessoa, ou foi ele próprio, durante 60 anos, estalava os dedos de uma mão, acho que é da mão esquerda. Ao fim de 60 anos, o objetivo dele era verificar se havia alguma diferença entre as duas mãos, e não havia nenhuma. Enfim, as nossas avós, digam às vossas avós para vos parar de chatear por fazerem isto. 14º, os buracos negros são buracos. Não, é mito. E este mito até é mais ou menos compreensível. O buraco negro, na verdade, não passa de um corpo celeste muito massivo, com uma força gravítica enorme. E tão grande que nem a luz consegue escapar. E, na verdade, não passa de uma coisa redonda. Não é nenhum buraco em 2D, como nós vemos. De resto, mesmo se quiséssemos determinar o que é um buraco em 3D, é uma esfera. Portanto, um buraco, como a gente está habituado a ver, é em 2D. Um buraco em 3D é uma bola. Se quisermos no limite, sim. É um buraco, mas em 3D, uma esfera, vá. 13º, esta é difícil, astrologia. Eu sei que não é um ramo da ciência, mas a ciência é muito interessante para cascar. Eu sei que há muitos fãs e amigos meus que gostam disso, pá, desculpem lá. Isto resume-se da seguinte forma. Vamos lá ver, eu nasci em 91, maio, dia 1, e por isso, de acordo com o calendário do horóscopo, sou touro. Enfim, a astrologia dedica-se a, enfim, prever a vida das pessoas em função do seu signo. Portanto, um touro como eu, nascido em 91, é igual a um touro que nasceu em 72. Porque as estrelas estão alinhadas e não sei o quê. Pá, meu, as estrelas quando eu nasci estavam de uma forma, ou os corpos, enfim. Quando outra pessoa nasceu dia 1 de maio de 2002, as estrelas estavam de outra maneira. Tipo, pá, casquem à vontade em mim, fãs da astrologia, eu aguento, vá. 12º, os seres humanos evoluíram do chimpanzé. Mentira! Como é óbvio, toda a gente sabe que nascemos de Deus. Não. Na verdade, somos filhos de outro macaco. Nós temos um parente comum com o chimpanzé, que é uma evolução do chimpanzé. Nós temos um descendente comum, que é provavelmente este, de acordo com a ciência. Portanto, uma coisa é dizer que nós evoluímos do chimpanzé, outra é dizer que somos, ou melhor, que o chimpanzé é o parente genético mais próximo do ser humano. E sim é correto dizer, e não é tão correto dizer que evoluímos diretamente do chimpanzé. Temos um parente em comum. 11º, ouvir música clássica em bebé, ou pôr putos a ouvir música clássica, torna-os mais inteligentes. Pá, eu adoro música clássica, mas não há esse Mozart effect, não há evidência que isso seja verdade. É verdade que em 99 foi feito um estudo na Universidade de Califórnia em que pegaram num universo de putos, meteram uns a ouvir música clássica e outros não. E 39 dos que ouviram música clássica tiveram melhores resultados. Infelizmente, porque era boa ideia até para pôr mais gente a ouvir música clássica, tais resultados não se verificaram novamente. Mas ainda assim, não é descabido dizer que quem ouve música clássica terá uma profundidade e um alcance mental maior do que quem ouve Bieber, ou outra coisa qualquer. 10º lugar, a regra dos 5 segundos. Enfim, eu vejo mais isto em séries americanas do que propriamente em Portugal. Mas há aquele mito de, deixaste de cair uma coisa para o chão. Tens que apanhar aquilo antes de fazer 5 segundos. Não uma armada de germes vem atacar a Santos de chocolate. É mito, lamento. Soa bem, mas não é verdade. Até porque, enfim, não vou aprofundar cientificamente muito. Vou só à lógica. Vamos imaginar um batalhão de germes. Vê uma Santos a cair mesmo de frente assim. E eles vão pensar, tipo, pessoal, calma. Ainda não fez 5 segundos. Não. Só se fossem germes suíços. Os 5 segundos e, não posso ser 7.3. Não. Pessoal, não. Como à vontade. Número 9. O ser humano tem 5 sentidos. Isto ensina-se mal nas escolas. Enfim, os putos aprendem desde miúdos o ser humano tem 5 sentidos. Não tem só 5 sentidos. Tem muitos mais. Por exemplo, a propriospecção, que é o sentido de localizar em função do espaço em que nos encontramos. A termocepção, ou termopercepção, aqui é, no fundo, sentirmos temperatura. Dá jeito. Equilibriocepção, no fundo, é o sentido de equilíbrio. E depois há, entre outros exemplos, a nocicepção.
Eu não sei se estou a dizer bem. Que é, no fundo, a sensação de dor. Portanto, sentimos dor. Portanto, enfim, professores, quando tiverem a falar disto aos putos, pá, digam-lhes que não temos só 5, temos 10. E eles expliquem logo, para eles ficarem a pensar que temos superpoderes ou assim. Oitavo, os morcegos são cegos. Não. Caso contrário, não levaríamos com tantos Zubates quando jogamos Pokémon. A cena é que os morcegos veem a preto e branco e de noite veem melhor do que nós. E por isso, enfim, veem melhor à noite do que nós, mas também veem pior do que nós durante o dia, por verem tudo a preto e branco. Por isso é que se acha que os morcegos são cegos e que se deslocam apenas com a ecolocalização. Não, pessoal, é mito. Sétimo, e esta é popular, os touros não curtem vermelho. Não toleram vermelho, é mentira. Os touros simplesmente não gostam de gente estúpida, que baila à frente deles ameaçando-os. Porque no fundo resume-se a isso. O touro age de forma agressiva aos matadores, ou aos toureiros, ou whatever, aos forcados, porque se sente ameaçado. E qualquer besta que se sinta ameaçada, marra. Esqueçam isso do vermelho, pá, não. Sexto lugar, o sol é amarelo. Não. O sol é branco. O problema, e faz sentido, é que estamos habituados a ver o sol, ou conseguir olhar para o sol, diretamente, mais ou menos, do final do dia, ou no nascer do sol. E não ao meio-dia, que é quando o sol está no seu ponto mais alto. Caso contrário, seríamos todos galileus. E a cena é que, durante o pôr do sol, sobretudo durante o pôr do sol, o sol está mais raso, mais na horizontal, mais no horizonte, e a luz, enfim, a luz que nós vemos e a cor que percebemos do sol mistura-se, no fundo, com aquilo que é conhecido como a fog line, portanto, toda a poluição que marina sobretudo sobre as grandes cidades, tipo Matosinhos, em hora de ponta, ou Porto e Lisboa, no geral. Portanto, é mais por isso. E por isso, como eu dizia há pouco, a cor do sol é mais bem representada quando está no ponto mais alto, portanto, mais ou menos ao meio-dia. E outro dado importante aqui também para percebermos a cor do sol é que se o sol de facto fosse amarelo, a neve seria amarela, porque os cristais de neve refletem e absorvem a tonalidade da luz que recebem, neste caso do sol, que é branca, portanto, o sol é branco. Quinto lugar, a estrela polar é a mais brilhante do céu à noite. Isto é a coisa mais mentira, pá, deixem de dizer isso aos miúdos nas historinhas infantis, pá, não. A estrela polar nem sequer está no top 10 dos pontos mais brilhantes do céu, nem no top 20, nem no top 30, nem no top 40. A estrela polar é o 49º ponto mais brilhante no céu. Até há planetas mais brilhantes no céu à noite. E é por isso que os teus desejos não se concretizam, porque estás a pedir desejos a planetas e não a estrelas. Número 4, antes de entrarmos no pódio, os eclipses solares são raros. Epá, não. Não são. Os eclipses solares são mais comuns do que eleições presidenciais e do que Jogos Olímpicos. Acontecem de 2 em 2 anos, enquanto que as eleições e os Jogos Olímpicos, por exemplo, acontecem de 4 em 4. No entanto, é curioso como nós nas notícias, sempre que há um eclipse solar, é que raro eclipse solar a caminho. Mas nunca ouvi, um mês antes dos Jogos Olímpicos ou de eleições, raras eleições a caminho. Raros Jogos Olímpicos a caminho. Só este dado para vocês pensarem e refletirem. E entramos no top 3 e com uma entrada que vale a pena. Há aquele mito. O que é que apareceu primeiro? O ovo ou a galinha? Pá, se nós pensarmos com racionalidade, as primeiras formas de vida foram micro-organismos muito básicos que, entretanto, evoluíram para organismos mais complexos, no fundo do mar, que mais tarde deram, enfim, estou a arrepiar mesmo o caminho, deram peixes, e os peixinhos depois vieram à terra, surgiram os répteis, e já os répteis, no seu modo de reprodução e de dar à luz, vamos chamar assim, já havia o ovo. Portanto, na época dos dinossauros, já havia ovo, muito comum aos répteis. E a galinha terá um ancestral que já se reproduzia desse modo. A galinha não apareceu, não é das primeiras formas de vida. Terá vindo e evoluído de outra forma de vida. Como o ovo não é exclusivo da galinha, será fácil de aderir à ideia que o ovo apareceu primeiro e depois a galinha. E, portanto, a evolução foi feita neste sentido e terá aparecido a galinha mais tarde na cadeia evolutiva. Portanto, ok, pensando racionalmente, o ovo terá aparecido primeiro do que a galinha. Não é difícil. Número 2, para a medalha de prata. Os dias começam a ficar maiores no verão e mais pequenos no inverno. Pá, isto é dos maiores mitos e é dos meus preferidos, honestamente. Pá, pessoal, vamos lá ver. Qual é o dia do calendário, do ano, em que há mais luz do dia? Portanto, de forma simples, qual é o dia mais longo do ano? Dia 21 de junho, primeiro dia do verão. Portanto, se o primeiro dia do verão é o dia mais longo, dia em termos de luz, como é óbvio, mais longo do ano, isto significa que a partir daí os dias ficam mais pequenos. E o mesmo no inverno. O dia mais curto, em termos de luz, é dia 21 de dezembro, primeiro dia do inverno. Portanto,
não é difícil aderir à ideia que no primeiro dia de inverno, ou a partir do primeiro dia de inverno, os dias começam a ficar mais longos. E em primeiro lugar, o pináculo, o vencedor, o grande atleta dos mitos da ciência, só usamos 10% ou alguma percentagem do nosso cérebro. Isto eu confesso que até fico confuso e acho que vou ter que parar um bocadinho, já venho. Qual é que foi a última vez que um médico disse a um paciente que sofre de cancro do cérebro: tenho boas notícias e más notícias. As más é que você tem um cancro, um tumor, aliás, cancro. Tem um tumor. As boas notícias é que não está na parte que você usa do cérebro. Portanto, há chance de você sobreviver. Não. Ou, imaginem os militares, soldados. Fiquei com uma sniper, headshot. Mas foi na parte que ele usa do cérebro? Não. Então continua vivo. A verdade é que o cérebro trabalha dia e noite, utilizando cerca de 20% dos recursos do nosso corpo. Entretanto, todas as partes do cérebro, funcionam em simultâneo, regulando várias funções do nosso corpo. A respiração, o batimento cardíaco, a digestão, garantir que não nos esquecemos a que hora é que joga o Benfica. Pode acontecer, de resto, potenciar, ou melhor, explorar e potenciar várias partes do nosso cérebro, aprendendo uma nova língua, aprendendo a tocar um instrumento novo. Isso vai desenvolver uma parte que já é utilizada no nosso cérebro e não abrir caminho ou partes por desbloquear do nosso cérebro. Isso não fará muito sentido. E é isso. Espero que tenham gostado deste meu top 15 de mitos da ciência. Em comentário deixem as vossas sugestões e digam o que é que vocês acham do que foi dito neste vídeo. E a malta que curte a astrologia, desculpem lá, mas não é compatível com science. E é isso. Vemos por aí.